Todos, todas, todes, bem-vindos. Aqui é o nosso Papo Escritas Ninja. Hoje a gente vai receber o Daniel Munduruku. Vamos falar sobre literatura indígena e vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Tem que desativar aqui os comentários. Atenção. Se eu acho aqui o Daniel. Já vamos começar. Então, nosso Papo Escritas Ninja, olha aí quem está chegando. Salve, salve, Maravilha. irmão. Salve! Daniel Munduruku, quanto tempo, hein? Bastante tempo, bastante tempo. Já faz, já faz um milênio, parece. Maravilha, uma alegria, olha, e uma honra estar aqui contigo, para a gente conversar um pouco não, nós vamos conversar bastante, uma hora, sobre literatura indígena, aqui no nosso Papo Escritas Ninja. Então é o seguinte, já vou te perguntar, né, tu é nascido no Pará, em Belém, né, em 1964, e a gente vai fazer aqui um pouco da tua trajetória para começar a nossa conversa, Daniel, pode ser? Um Pode, pouco fica à da tua vontade. trajetória. Obviamente nós vamos chegar, né, a semana passada, né, a candidatura, né, à Academia Brasileira de Letras, mas vamos começar lá. Então, em 1964, tu nasceu em Belém. Como é que foi assim, né, a tua infância? Como é que foi a tua relação ali né, com a aldeia em que tu foi criado? E depois a gente vai conversando mais sobre a entrada aí para o mundo, né, o mundo da literatura. Pode ser? Claro, Jefferson. Olha só, antes de mais nada, uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo aí que nos assiste agora ou vai nos assistir depois, né? É uma alegria estar aqui, com muito prazer aceitei seu convite para esse bate-papo. Sabe que eu sou fã do seu trabalho já há muito tempo, né? A gente já se conhece de outros carnavais, né? E tem sido sempre uma prazerosa companhia, com certeza. Queria lembrar também para os nossos amigos aí que eu sou um brasileiro nascido no Munduruku. Gosto de dizer isso sempre, para lembrar que o Brasil ele é uma composição de diversidades. Portanto, Claro. né, nós somos de muitos lugares diferentes, de muitas ancestralidades diferentes. Você mesmo que é um natural do sul do Brasil, né? Eu que venho do norte, e eu sou nascido dentro do contexto desse povo, né? Dentro dessa ancestralidade, Munduruku. A Uhum. minha primeira infância toda eu passei em aldeia, né? Em contexto de aldeia, e posteriormente, obrigado até pelo regime militar, fui para a cidade estudar, porque ali a Uhum. turma queria me tornar gente, né? Não conseguiram muito, mas enfim, tentaram pelo menos. E, e isso também foi o princípio da minha caminhada para chegar ao que eu sou hoje, com certeza. Mas a minha Uhum. primeira infância eu tive a oportunidade de conviver em aldeia, e aprender as coisas que o povo Munduruku ensina para as suas crianças, né? E que tem muito a ver com esse nosso sentido de pertencimento, né? De orgulho de ser quem a gente é. É claro que depois, indo para a escola, isso ficou sempre muito em choque, entrou em parafuso, exatamente Uhum. porque, vivendo eu num contexto em que eu era considerado, eu fui, de repente, viver num outro contexto em que eu era desconsiderado. E isso Uhum. gerou, claro, na cabeça de uma criança de 9 anos, que foi a época que eu fui para Belém do Pará fazer o estudo, né? Uhum. E isso batia de uma forma muito, muito cruel,
né? E a claro. gente era permanentemente, a gente sofria, né, permanentemente do famoso bullying, que hoje é essa palavra bonita, para dizer Uhum. que a gente era sacaneado apenas, né, naquela época. E foi Sim. isso mesmo que gerou em mim um certo desparafusamento da minha cabeça, e que chegou Uhum. em um momento mesmo, estando na cidade, em que eu não queria mais ser munduruku, ou melhor, não queria ser índio, porque naquela época ser índio, hoje ainda é assim, infelizmente, mas Uhum. ser índio naquela época era uma coisa muito vergonhosa, né, que nos Uhum. causava vergonha. E a gente, claro, criança, negava isso e procurava disfarçar a nossa própria Uhum. ancestralidade, tentando falar direito português, tentando se comportar como as pessoas da cidade, tentando convencer as pessoas, né, de que a Uhum. gente estava em processo de civilização. E isso era uma forma, sem dúvida nenhuma, de defesa que a gente tinha também. É claro que hoje eu Uhum. olho isso com mais naturalidade do que olhava naquela época. É óbvio que hoje, homem feito, né, eu consigo até tirar algumas lições positivas daquilo. Uhum. Mas foi uma experiência meio traumática, eu diria, e isso acabou perdurando em mim, reverberando na minha própria história ao longo de muito tempo, né? Só depois, já praticamente homem feito, é que essas coisas começaram a ganhar uma outra dimensão, que tiveram uma outra proporção e me permitiram também superar isso, me reconciliar, inclusive, com essa minha história pregressa, né? E é claro, no meio do caminho teve um avô. E esse avô foi fundamental para eu não esquecer quem, quem eu era naquele momento, e serve ainda hoje para não esquecer quem eu sou, de onde eu venho e o que, que eu faço nesse mundo, né? E que é Uhum. o meu pertencimento, inclusive, né? O que eu sou de fato. Daniel, tu costuma dizer que essa é uma dos grandes ensinamentos, né, indígenas, que é essa questão das origens, a questão desse respeito, né, a, e que isso serve não apenas, né, para as comunidades indígenas, mas deveria servir também, né, para outros, né, para outros povos e aí essa nutrição assim da aldeia para ti, das histórias. Avô, avó né, parentes. Como é que é isso? Assim, eu sei que tem esse choque, como tu falou, né? Mas como é que tu foi organizando isso na tua vida, nessa passagem aí, né, para a adolescência e depois, né, mais adiante, seguindo a tua vida já em Belém, né? Como é que foi essa passagem do ponto de vista das histórias mesmo, daquilo que tu, né, que tu nutria ali na sua relação, na tua relação com, né, com o teu povo mesmo? Então, a primeira infância é sempre muito importante para a vida de uma criança, sabe? Essa primeira infância, nós chamamos de primeira infância esse período do nascimento até 6, 7 anos de idade, quando a gente é, de uma certa forma, totalmente dependente dos adultos, né? Existe um processo aí de descolamento, né? A gente é totalmente dependente, e Uhum, depois os próprios adultos vão nos ajudando, os pais da gente vão nos ajudando a descolar deles para que a gente tenha alguma independência. Isso vai acontecendo de uma forma muito, muito gradativa, mas ela é fundamental para a gente ir formando o adulto que nós seremos um dia, né? uhum, E essa primeira infância de aldeia, foi muito importante justamente para criar em mim esse espírito do coletivo, o espírito da coletividade, saber que eu tinha uma certa proteção, ainda que o uhum, mundo ocidental, o mundo ali que estava sendo proposto depois, né, posteriormente a essa primeira infância, fosse um mundo cruel, né, um mundo mesmo de disputa, basicamente. O fato de eu ter aprendido, né, ter vivido dentro desse contexto do coletivo, ele foi uhum, importante também para superar o que eu fui passando posteriormente. Lembrando que, uhum, e eu costumo sempre dizer isso, né, para as pessoas,
que nas sociedades indígenas, a educação, ela não é uma coisa institucional ou institucionalizada. Claro. Ela é algo mesmo que é oferecido pelo conjunto da comunidade. Ela é mais Uhum, coletiva. Então, todas as coisas que a gente vai aprendendo, a gente aprende como um todo. Numa sociedade indígena, numa comunidade, todo mundo é responsável por todo mundo. Existe uma uhum, compreensão de circularidade. Portanto, nós temos normalmente muito mais do que um pai, muito mais do que uma mãe, muito mais do que um uhum, irmão ou irmã. Nós temos uma comunidade inteira. E nós vamos criando essa relação de parentesco com essas pessoas, de modo que, eventualmente, se um pai falha, por N motivos, se falece, por exemplo, né, ou está incapacitado de cuidar da família, imediatamente as outras famílias, né, os outros pais entram em cena e acabam assumindo também esse papel, de uhum, modo que a criança ela nunca se sente abandonada. E ela uhum, não sente que um pai é melhor que o outro, né? Ela sente simplesmente que como um mesmo movimento. Como eu falei, a criança ela tem esse pensamento da circularidade e ela não sim. foge a isso. Ela se mantém mais ou menos apegada a isso e só depois é que vai ter esse descolamento, né, da família, mas aí já passa por uma segunda fase da nossa existência. E é por isso também, Jeff, que a gente tem essas coisas que nós chamamos de ritos. Ritos de Uhum, passagem, ritos de maioridade, né, ritos de amadurecimento, porque isso faz parte justamente dessa ruptura necessária a gente fazer na vida, no tempo da vida, para a gente poder sair, deixar uma fase e uhum, entrar na fase seguinte, né? uhum, Obviamente, eu vivi essa primeira fase da vida em contexto de aldeia. A segunda fase já é essa. E no povo Munduruku a gente tem esse ensinamento, né? Nós somos crianças mais ou menos até os 9 anos de idade. uhum, Dos 9 aos 13, 14, 15 anos, a gente é considerado adolescente ou jovem, né? Só para usar termos da uhum, cidade, claro, para todo mundo entender. E a partir dos 15 anos, mais ou menos, a gente tem um rito de maioridade e a gente já é considerado adulto, né? uhum, Esse adulto, ele tem um tempo também de amadurecimento e vai normalmente até o momento em que o adulto, né, o homem adulto, a mulher adulta, se tornam pais. Né? Mais do que isso, desculpa, se tornar pai é a coisa de ser adulto. Mas isso, o ser uhum, adulto vai até quando os filhos crescem, casam e têm seus filhos. Ou seja, os uhum, pais viram avós. Né? uhum, E quando a gente vira avô, a gente já passa por uma outra fase da existência, né, da maturidade, digamos, e que vai ser a fase, a última fase da nossa própria existência. Então, tudo isso para uhum. lembrar para os nossos amigos que existe essa importante dinâmica, essa pedagogia, esses Pois é. ensinamentos que a gente vai aprendendo e que é isso que nos cola dentro disso que nós chamamos de ancestralidade. Quando a Uhum, gente é arrancado disso, existe justamente um hiato, se cria um hiato. Né? E aí a sociedade uhum, ocidental, que é uma sociedade que se movimenta a partir de uma outra lógica, que é a lógica já da separação, porque ela sim. institucionaliza tudo, né? A criança tem que ir para a creche, tem que ir para a escola, tem que ir não sei para onde, né? A criança é tirada do seio da própria família, da sua primeira, digamos, escola, né? Que é a família, Uhum, e de repente ela passa a ser um objeto na mão da sociedade, né? uhum, E dependendo das condições dessa criança, ela vai para uma instituição onde tenha mais recursos, ou ela vai para uma escola pública que tem menos recursos, e aí começa a crescer também, inclusive, com essas diferenças todas. e Eu como é que tive foi a passar oportunidade. disso para... Como é que foi passar, né, desse universo, né, dessa pedagogia própria para, né, estudar aí, né, filosofia, história, psicologia? Como é que foi para ti isso? Foi assim difícil, provavelmente difícil, mas como é que isso foi entrando na tua vida, né? Como é que tu foi assim internalizando esse outro tipo de pedagogia, esse outro tipo
de relação com o conhecimento que não aquele que tu, né, já tem desde berço. Aham. Então, ia dizer que eu tive a oportunidade de estudar numa escola religiosa, uma escola salesiana, dos padres salesianos, dos irmãos salesianos, né? E era uma escola, e os salesianos são uma congregação, formam uma congregação de padres e irmãos que têm, assim, no seu princípio de existência, de vida, cuidado com crianças, normalmente, com educação, né? E com crianças, eles tinham um método de educar muito próprio e que foi fundada, né, por Dom Bosco, um grande religioso, um grande ser humano que criou essa congregação. E eu tive a Uhum. oportunidade, e a vantagem de estar lá, embora eu sofresse todos os bullying possíveis e imagináveis, era que as escolas eram normalmente tinham um espaço muito grande, né? Era um espaço de natureza, às vezes, tinha um campo de futebol, tinha as quadras, enfim, tinha um lugar bastante grande que às vezes até chegavam, a gente podia até pensar que às vezes chegavam a parecer com uma aldeia. E isso quer dizer, foi também uma espécie de salvação para mim, porque isso me dava a oportunidade de estar em outros cantos onde meus colegas não vinham me bulinar, né? Não vinham me encher a paciência. E eu estudei com os salesianos então, desde esse começo até a minha faculdade. Sim. Porque já chegou quando eu concluí o ensino fundamental, o nono ano seria hoje, a tendência daquele momento qual que era? Era você ter uma profissão, e eu tinha uma profissão. Aos 14 anos eu já era formado, eu era gráfico offset, né? Tinha feito esse curso profissionalizante, e a tendência era a gente ficar na cidade, se tornar mão de obra na cidade e não continuar os estudos. Mas, não mais que de repente, os salesianos me ofereceram a oportunidade de continuar os estudos, desde que eu quisesse, desejasse ser um salesiano também. Sim. Eu acabei aceitando o desafio, porque eu aprendi a gostar de estudar, porque estudar é um saco mesmo, sabe? Uhum. Mas eu comecei com eles a aprender a gostar de estudar, a gostar de ler, né? Era muito curioso, e eles me proporcionavam equipamentos, material, para que eu acabasse tendo esse gosto, desenvolvendo esse gosto. E foi complicado no primeiro momento, porque também a minha comunidade queria que por lá eu ficasse. Eu estava com 15 anos, portanto, tinha que passar pelo rito de maioridade, né? Tinha que cumprir esse, esse rito, esse ritual, e fiz isso e tal, mas digamos que o bichinho da curiosidade da escola tinha me Sim. picado já, e eu quis continuar os estudos. Os salesianos me ofereceram isso, e passei mais 3 anos estudando, fazendo ensino médio, primeiro em uma cidade próxima a Belém, que era Nanindeua, e depois fui para Manaus, onde eu completei meu ensino médio. E a partir Uhum. daí vinha a faculdade de filosofia, no primeiro momento, que era a faculdade normal de se fazer quando a gente quer ser padre, enfim. Sim. E era o que eles ofereciam para mim. Eu peguei e vi nisso mais uma oportunidade, fui me engraçando com a coisa, estava num outro território, Manaus, que também é uma cidade indígena, né? Me encontrei com outros parentes indígenas de outros povos, de outras culturas e tal, e com eles eu comecei também a criar em mim o desejo novamente, né, de resgatar aquilo que meu avô anteriormente já tinha me ensinado. E eu fiquei Uhum. mais uns 3 anos, 4 anos estudando, completei o curso de filosofia e resolvi sair do seminário, né? Saí, pronto, já tinha cumprido aquilo que eu queria, que era me formar, me tornar professor. Só que eu descobri, Jeff, que o diploma que eu recebera dos salesianos ali, do seminário, ele não tinha validade legal diante do MEC, né? O MEC que existia um dia no Brasil, mas não tinha validade, né? E eu precisava fazer a validação do diploma. E foi isso que me trouxe para São Paulo, né? Para a cidade de Lorena, onde eu moro até Uhum. hoje, de onde eu falo com você, inclusive.
É uma cidade pequena que também tem aqui duas faculdades que são salesianas, uma dos padres, outra das freiras, e eu acabei chegando aqui para fazer o reconhecimento do diploma. Então, Uhum. fiz tudo isso, fiz todo o processo, e entrei e fiz mais essa faculdade de psicologia, né, de história, mas eu tinha, sobretudo, o interesse de continuar lecionando. Eu era professor, eu tinha escolhido ser Uhum. professor. Né? Costumo, inclusive, lembrar que eu nasci em Munduruku pela graça do universo, né? Mas me tornei professor por escolha, por opção. E Uhum. depois acabei virando escritor por necessidade. E de modo que foram passos que foram Sim. acontecendo na minha trajetória e eu fui agarrando. E como é que foi essa passagem aí para escritor, hein? Antes disso, só o Edson Caiapó, né, que é teu amigo também, que tem também uma trajetória parecida no sentido, quero dizer assim, dessa, né, está na aldeia, entra uma congregação religiosa, essa congregação religiosa, né, acaba levando para estudar enfim, sempre uma coisa, quer dizer, uma certa continuidade de uma perspectiva de catequese ainda né, é, ou seja, mas assim, o que eu quero dizer é a relação com a literatura, porque depois eu quero entrar na tua perspectiva, que é muito interessante, muito própria sobre a literatura, né? Mas assim, essa passagem para o leitor e escritor, né? Como é que foi? Como é que aconteceu contigo? Então, eu nunca fui um grande leitor, né? Embora eu disse há pouco, eu tinha curiosidade, eu ia atrás e tudo mais, mas eu nunca fui um grande leitor, até porque, embora a escola tivesse acesso a livros, a gente não aprendia exatamente a gostar de ler, né? Uhum. E eu tive e eu conto essa história no livro que eu já escrevi, né? Que foi uma aranha que me ensinou, Uhum. que me incentivou a ler, né? Porque lá nessa escola salesiana a gente prestava serviço, a gente, além de estudar e tal, a gente também limpava a escola, né? Mantinha a Uhum. escola, mantinha a limpeza. E um dos ambientes que a gente limpava era justamente a biblioteca, na qual a gente quase não tinha acesso. Mas a Uhum. gente limpava, esse era o nosso trabalho. E um dia, chegando ao meu rodízio, né, de lugares, eu fui à biblioteca e resolvi limpar, passar o espanador sobre os livros lá e me deparei com uma teia de aranha em cima de uma prateleira de livros, assim, fazendo uma teia mesmo ali. E é claro, eu estava ali para limpar, não estava ali para conversar com a aranha. E fiz isso, de fato. No dia seguinte, quando eu retornei, a gente ficava uma semana em cada espaço, mais ou menos. E no dia seguinte, quando eu retornei, no mesmo lugar, sobre o mesmo livro, na mesma prateleira, a aranha Uhum. tinha feito a sua teia. E eu tratei de limpar, não questionei, não perguntei nada para a aranha, simplesmente fui lá e tirei a teia. No terceiro dia, parece até assim, coisa mitológica, né, isso? Mas no terceiro dia que ele ressuscitou, não. No terceiro dia, eu voltei àquele lugar e a aranha tinha feito a bendita teia no mesmo lugar e eu, curiosamente, isso me despertou uma curiosidade. Eu quis saber o que a aranha estava lendo. E ela estava lendo, né? O que ela estava lendo, porque não era possível que ela insistia tanto ali e eu ia lá, né, fazer esse trabalho maldito que era de destruir o trabalho dela. E aí eu resolvi, ao invés de dessa vez arrancar a aranha de lá e a teia com tudo, eu com muito jeito peguei, retirei a teia de cima do livro, retirei o Uhum. livro dali e fui e abri, folheei o livro para ver o que era, estava tão interessante ali na leitura da aranha, e me deparei com um livro que foi justamente um livro que depois me acompanhou a vida inteira, eu acho, né? E me acompanha até hoje. Esse livro trazia logo na capa o desenho de um menino loiro vestido estranhamente com uma capa azul, né? Com uma roupa azul, e o livro se abria com um desenho de uma cobra que tinha engolido um elefante. E Sim. esse livro eu fiquei folheando, não tinha muito prazer da leitura, mas fui folheando, fui acompanhando os desenhos no primeiro momento, até que me interessou ler um pouquinho.
e esse livro era justamente O Pequeno Príncipe, como você Uhum. já sabe. E esse livro acabou me dando assim uma vontade de saber mais histórias a respeito daquele menino ou de outros meninos por ali, né? Uhum. Porque aí fui descobrindo que a leitura também ela aliviava um pouco o sofrimento do bullying, o sofrimento que eu vivia na escola, Uhum. né? O sofrimento de ter que fazer as coisas obrigatoriamente, como a escola faz, né? O tempo inteiro, até hoje. Claro. É assim. E aí eu até troquei com o meu colega, que era da semana seguinte, para ficar ali na biblioteca, né? E ler mais livros, procurar e buscar. E eu às vezes, levava o livro escondido para continuar lendo no dormitório, enfim. A partir desse dia, né, eu fiquei mais prestando atenção, eu já sabia que tinha que fazer isso, mas prestar atenção mais nas coisas que aconteciam ao meu redor e ver como aquelas coisas podiam me ensinar. Eu trouxe isso, Uhum. para concluir a conversa aqui, né, para não me alongar demais, eu trouxe isso para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, para o meu trabalho, enfim, para as coisas que eu tinha que fazer naquela idade, né? Uhum. E fui alimentando em mim, fui lendo, e fui gostando de ler bastante, e fui descobrindo que o livro era um bom instrumento né, de comunicação. É claro que eu não sabia que sabia escrever. Eu não nasci escritor, né? Eu me tornei escritor. Né? A Uhum. escrita, para mim, como eu disse, foi uma necessidade, inclusive, de eu não esquecer quem eu sou, né? Uhum. E ela permitiu, de uma certa maneira, poder, ao escrever, poder lembrar de coisas que eu tinha vivido quando criança, essa primeira infância, né, sabe? Ter Sim. todo um trabalho assim de compreender a dinâmica da própria existência, naquele caso da minha existência, né? Uhum. Daquilo que eu de fato era. Aí me tornando professor, só para encerrar esse Uhum. relato, me tornei professor e fui descobrindo depois, aos poucos, assim, porque eu fui descobrindo, na verdade, que meus alunos, que eram todos adolescentes, né, eu era quase da idade dele, tinha 20 e poucos anos quando me formei professor, e eu dava aula para meninos de 13, 14 anos. E eu fui descobrindo aí que esses meninos e meninas, tal como eu, eles também gostavam de ouvir coisas que fugissem um pouco do de sempre, Uhum. sabe? O sofrimento da vida. Assim. Uhum. Eu fui meio que aprendendo a contar histórias para eles, e não as histórias Uhum. gregas, porque eu estava com a cabeça cheia Claro. de Grécia, né? Filosofia e tal. Essa era a minha disciplina na escola. E eu fui, ao invés de contar apenas os mitos gregos, as histórias gregas, as narrativas gregas, eu passei a juntar também aquelas narrativas que faziam parte do meu repertório de criança. Claro. E aí eu fui Uhum. descobrindo, né, graças a esse processo da filosofia, que os mitos eles têm muita similaridade, eles são muito Uhum. semelhantes e, portanto, eles podem conversar entre si. E foi isso que eu fiz, né? Eu passei a contar histórias tradicionais para as crianças e jovens que eu dava aula e fui percebendo que eles gostavam demais disso. E a partir Uhum. disso eu virei um contador de história. Mas o passo para me tornar escritor, ele aconteceu posteriormente, né, quando eu fui aos pouquinhos descobrindo que eu podia contar as mesmas histórias, mas por escrito, não mais Claro. falando, mas por escrito. E aí surgiu o escritor, mas não foi assim um passe de mágica, não. Teve sofrimento Uhum. no meio. Claro. Claro. Você já falou que a literatura indígena está na dança, está, né, tá nos cantos, que a literatura indígena está no corpo, que a literatura indígena ela não exatamente está nos livros, né? Como é que é assim essa tua relação com a literatura indígena, essa oralidade, né, toda essa ancestralidade? Como é que delicadeza tem que ter, né? Ou como é que tu vê isso para a passagem disso para um outro suporte, né? Um outro suporte que não, né, a tradição, né, dessa circularidade, né, da forma contada na aldeia, né? Eu sei que tu já falou sobre isso em outros momentos, mas tu Uhum. podia falar um pouco sobre isso? Falo, com prazer. Eu estou pensando aqui justamente que na cidade, na sociedade ocidental, a gente aprende muito a dividir as coisas. Né? A Uhum. gente divide matemática, português, ciência, geografia, enfim. A gente divide tudo em muitas caixinhas diferentes.
E isso acaba fazendo com que a gente separe as coisas, não consiga Uhum. fazer as coisas como um todo, não é? E de modo que a literatura passa a ser uma dessas caixinhas. Então a gente aprende a literatura sendo o livro, né? A literatura está no livro. E numa Uhum. sociedade em que não divide os saberes, os conhecimentos, tudo é tudo. Tudo é um conjunto de coisas que a gente pratica com a mesma ferocidade, com a mesma velocidade, Uhum. com o mesmo entusiasmo. Então, quando a gente canta um canto, a gente está fazendo literatura, porque Uhum. né, a palavra ganha uma proporção que mexe com o nosso imaginário. Não é isso que faz a literatura, mexe com o nosso imaginário? Claro. Quando a gente movimenta o corpo também é a expressão de uma escrita interna, né, de uma Uhum. espécie de singularidade que está dentro da gente e que acaba se expressando através da dança. E, para além disso, a dança, no caso indígena, sobretudo, a gente dança muito ritualisticamente, que não é apenas a Uhum. dança pelo prazer de dançar, mas tem um sentido muito mais amplo. E esse sentido mais amplo é o sentido da cultura. Uhum. Lembrando para os nossos amigos que a cultura é exatamente uma forma de nós nos completarmos, porque nós humanos somos os únicos seres da fauna, da fauna, da fauna terrestre que nasceu incompleto, né? Nós Uhum. nascemos sem as garras da onça, sem os dentes do javali, nós nascemos sem a visão da coruja, né? Nós nascemos incompletos, porque esses outros seres eles não precisam de mais nada para viver. Eles já Uhum. sabem, vão nascer, morrer, viver e morrer daquele jeito. Nós humanos somos da natureza aqueles que nasceram incompletos, e a nossa incompletude nos leva a criar instrumentos para a gente poder sobreviver. A gente não cria Uhum. as A gente É uma cria os parada. instrumentos Uhum. para a gente continuar vivos, para a gente ter uma vida longa. Todos nós queremos ter uma vida longa, não é? E a vida longa não Uhum. nos é dada pelo tanto de bens que a gente acumula, é dado sobretudo por um desejo permanente de sermos completos, né? De uma Uhum. completude que tem que morar dentro da gente para a gente chegar na velhice e dizer assim, nossa, que bom, vivi uma vida longa e feliz. É isso que a gente quer. Então, Claro. isso é o nosso ser simbólico. E no nosso ser Uhum. simbólico, que tem a ver com canta, com dança, com a ópera que a gente escuta, né, com a música que a gente compõe, com os desenhos que a gente eventualmente também produz, né, que a gente cria e tal, tem a ver com essa nossa incompletude, com esse nosso desejo de ser inteiros e sermos intensos. Então, Uhum. isso tudo é literatura. Só quem separa isso de uma única experiência de existir é que não consegue perceber, não é que o que eu faço em todos os sentidos, em todas as direções, é, de uma certa maneira, uma escrita que eu preciso ler. O mundo é uma escrita que eu preciso ler, aprender a ler. Viva Paulo Freire! E, Uhum. ao mesmo tempo, é uma forma de eu falar com essa natureza. Então, é uma Claro. troca, é uma, é uma rua de mão dupla, né? Eu ensino Agora, e aprendo Daniel, o tempo inteiro. exatamente por essa riqueza, tu acha que o interesse tanto teu quanto de outros escritores indígenas em fazer literatura para crianças e adolescentes, tipo, ou seja, para quem está com um universo simbólico assim mais, digamos, menos colonizado, né? Mais aberto para a riqueza da vida, para a qualidade toda que, né, de relações, como tu já colocou aqui, essa perspectiva mais holística, ela é mais fácil de ser entendida, digamos assim, né? Essa riqueza é mais fácil de ser absorvida pelos crianças e adolescentes e vai se perdendo no mundo ocidental fragmentado? Exatamente. Só lembrando que a criança, a primeira infância novamente, né, ela vive no mundo da circularidade. Ela é completamente circular.
ela começa a abandonar essa circularidade quando ela é obrigada a ir para a escola. Claro. A escola, ela coloca a criança numa linearidade, né? A gente começa a Uhum. olhar o mundo assim de uma forma linear. E isso acaba gerando essa visão torta, né? Essa faz com que a realidade fique desvirtuada para ela. Sim, Não à toa a gente diz que a criança vai para a escola para se formar, né? Quer dizer, entrar na forma, claro. pensar como todo mundo pensa. Ou seja, escravizar o nosso pensamento. É isso que você chamou de colonizar, né? Nosso pensamento Uhum. colonizado. É exatamente isso. A gente escreve para a criança, eu diria assim, que foi uma opção não tão consciente, mas que nasce do contador de histórias, né? Uhum. Porque por entender justamente que nós precisamos alimentar o imaginário, porque a circularidade, o pensamento da circularidade, ela não faz acepção de pessoas. Quem vive no Uhum. círculo não olha o outro a partir de um nível X ou Y, olha sempre Uhum. no mesmo nível. Portanto, a criança ela não gera, se ela for bem orientada, se ela viver nesse mundo da circularidade, ela não vai fazer distinção entre pretos e brancos, entre uns e outros, entre ricos e pobres. Ela vai estar ali numa dinâmica de alimentar a sua própria natureza, afinal de contas. Uhum. Então, trazer essas histórias tradicionais, essas narrativas, que são narrativas que mexem muito com o imaginário, só as crianças aquelas que podem chegar até ela, até a razão última dela, sem fazer julgamento de valor, né? Uhum. O adulto que ele já é um pouco mais cabeçudinho, ele vai ter essa dificuldade, porque ele vai passar por um processo de enrijecimento da cabeça. Porque a Claro. escola vai fazer isso, vai torná-lo uma pessoa fria, né? A não ser aqueles adultos que conseguem ser crianças de fato, ser adolescentes de fato, jovens de fato, e depois chegam na vida adulta tendo vivido plenamente as fases anteriores. Porque isso Uhum. mora na gente. É ali nesse momento que eu diria que os adultos conseguem ver o mundo de uma forma mais ampliada. Claro. Porque ele também já tem repertório de compreensão da alteridade, né? Uhum. Compreensão do outro. Agora, é claro, essa compreensão do outro tem que permitir que eu entenda o outro do jeito que o outro é, não como eu gostaria que ele fosse. Porque a Claro. tendência das pessoas, aí entra novamente o pensamento colonizado, né, o colonizador, é querer que o outro seja igual a mim. Portanto, o Uhum. juízo de valor é a minha cultura é melhor. E aí entra toda a questão religiosa, a minha religião é melhor, a minha sociedade é melhor, o meu jeito de vida é melhor, o meu consumo é melhor. Quer dizer, isso vai criando uma visão distorcida do que o outro é e das escolhas que o outro faz. Às vezes as pessoas vivem uma vida simples porque querem viver uma vida simples, não é porque não tem necessidade de outras coisas, mas porque escolhe fazer Claro. isso. Então isso também tem que ser respeitado um pouco nas outras pessoas. Olha só, a professora Eliane Yunis, da PUC do Rio de Janeiro, ela faz uma diferenciação entre né, uma leitura solidária e a leitura solitária, né? A leitura solidária é feita exatamente aquela ao redor, né? Essa circularidade, essa leitura feita coletivamente. E ela é uma leitura arcaica, né? E ela é anterior, inclusive, à própria linearidade toda da escrita, né? Na verdade, essa leitura linear, ela tem um período curto, né? A gente costuma achar que a leitura é praticamente só ela que existe. Mas no final desse período, digamos assim, né, de dominação de uma escrita, né, linear, de uma literatura que vem e de uma leitura linear, nós temos a emergência da cultura digital. Eu queria perguntar para ti se essa cultura digital ela está ajudando a trazer de volta uma leitura, de certa forma, claro que com todos os conflitos, mas ajuda a trazer de alguma forma uma leitura solidária também, uma leitura circular. Quer dizer, essa riqueza do pensamento, né, e das culturas indígenas nesse ambiente, o que acontece nesse ambiente? Eu quero saber se isso ajuda ou atrapalha ou piora a relação
né, com a forma tão rica que vocês têm de se, né, se relacionar com a cultura, com as suas histórias. A internet está ajudando ou está atrapalhando, né? Como é que está essa vida atual aí, né, desse tipo de conhecimento de vocês, né? Eu acho que ela ajuda na medida em que a gente já tem uma mentalidade circular. Mas, para uma criança, ela atrapalha porque ela vai formar uma criança mais egoísta. Uhum. Imaginando que um livro você é capaz até de emprestar para alguém, mas você não empresta seu celular. Uhum. Você não dá o seu celular para uma outra pessoa ficar olhando. O livro, eventualmente, você faz isso com mais Uhum. tranquilidade, porque ele não conta nada de você, né? Ele conta, claro, a escolha que você faz dos livros que você lê conta muito do que você lê e do que você escolhe para ler. Mas, e só isso, né? Agora, um celular não. O celular é sempre um risco muito grande. De modo que a Uhum. sociedade, ela está cumprindo, a sociedade, diria, esse modelo econômico que a gente vive, está cumprindo o seu papel, que é de nos tornar cada vez mais egoístas e solitários, Uhum. eu diria. Porque também as redes sociais, elas acabam nos separando, né? Sei lá, nos separando mesmo uns dos outros. Nós já temos aí tantos e tantos exemplos que você já conhece de pessoas que estão na mesma mesa, né? Ao invés de conversar entre si, estão conversando com outras pessoas longe através do Uhum. celular e tudo mais. Todo mundo agora vai para os lugares com o celular para filmar o lugar e não para ver o lugar, não para usufruir. Então, pode acontecer a mesma coisa. E é muito mais fácil, eu diria, você. É porque o aparelho celular, o mesmo o tablet, né, um computador, você não quer largar por aí. Você não pode largar por aí. Um livro, você pode largar. Se você pode dizer assim, eu li, gostei, vou deixar ali na praça, para se alguém quiser pegar, leva para casa e lê também as coisas que eu gostei. Mas a gente não faz isso com os nossos aparelhos celulares ou qualquer outro, porque a gente, além dos nossos segredos estarem ali, né, contidos, está também um recurso, uma grana, um dinheiro que a gente investiu Claro. naquele equipamento. A gente investe com mais alegria no celular do que no livro, normalmente, Uhum. né? E deveria ser o contrário. Então, embora eu concorde plenamente com a professora Yunis, porque ela é realmente uma pessoa, uma pensadora maravilhosa, a gente tem que repensar. Não sei, não vamos mais fazer isso. Na verdade, a leitura eletrônica, a vida eletrônica, esse mundo que a gente vive, ele é irreversível, né? Não tem como mudar. Agora, uma das coisas, uma das práticas da cultura e das culturas indígenas em geral, é a gente como aproveitar isso que nós temos Isso. para Uhum. atualizar a nossa própria memória ancestral, como utilizar o Uhum. equipamento para fazer valer a nossa presença no mundo. Os povos indígenas Uhum. fazem isso e fazem isso com muita competência, eu diria. Uhum. Então, a gente tem aí 305 etnias, né? 274 línguas no Brasil. Essa diversidade toda aparece ou a gente tem só uma ideia distante dessa, né? Quase como uma identidade apenas, como se fosse assim, um indígena brasileiro? Então, o mundo ocidental gosta muito de números, né? Gosta muito de estatística e tudo mais. É. E sempre para a gente criasse um certo impacto, a gente fala, nós somos 305 povos indígenas diferentes, né? Aí as pessoas, oh, que legal, 305 povos. E daí, né? E daí? O que, que a gente sabe sobre esses povos? Nós não aprendemos. Eu diria mais, Jeffrey, nós, ao longo da nossa educação, nós perdemos muito por não aprendermos direito sobre a diversidade cultural dos povos indígenas. Nós Uhum. aprendemos muito, nós perdemos muito por não aprender como é que os indígenas se relacionam com a natureza, de fato, que não é só Claro. folclore, não é? Como eles lidam com a educação, como lidam com a saúde, não é? A gente aprendeu a não gostar disso, a folclorizar, a gente aprendeu a desprezar inclusive o conhecimento popular.
né? O conhecimento que gera cura, por exemplo, de doenças, Uhum. porque é uma folha, é uma planta, e aí a gente vai aprender a dizer que isso é coisa de bruxo, é coisa de feiticeiro, é coisa de uma porção de coisas, sem se dar conta que tudo isso que a gente consome na farmácia, que é a meca, né, dos medicamentos, a maior parte deles é extraída exatamente desse conhecimento popular. Não é? E a Uhum. gente não se dá conta disso porque a propaganda ela é tão intensa na cabeça da gente que a gente cai no conto facilmente do conto do vigário de que os outros que usam aquela forma, eles não são tão inteligentes, não são tão bacanas. O bom mesmo é comprar um comprimido e está tudo resolvido. Né? Uhum. Então, eu penso assim que a própria capacidade dos povos indígenas, essa sua diversidade, isso que alimenta o nosso ser brasileiro, precisa ser muito melhor compreendido para que a gente, de Uhum. fato, se encontre, né, enquanto brasileiros dentro de um país tão diverso como o nosso. Porque Uhum. o mesmo erro, né, de achar que todo índio é igual acontece quando a gente acha que todo brasileiro é igual. Né? Uhum. E às vezes uns são mais iguais que os outros, né? Então a gente diz, o sulista ele é mais civilizado, né? O paulista ele é mais bambambam do que o nordestino, que é desprezado, do que o nortista que quase não tem espaço na sociedade para mostrar a sua cultura. Uhum. Enfim, a gente acaba criando também os guetos, né? Os segmentos sociais, mas tudo isso é fruto de um discurso que foi sendo montado ao longo da nossa história e que permitiu que a gente tratasse nosso país de uma forma unilateral, única e segmentada ao mesmo tempo, porque Uhum. a gente se une enquanto Brasil, enquanto brasileiros, mas despreza o indígena que vive lá, a gente despreza o caipira, a gente Ah. despreza as outras manifestações dessa mesma cultura brasileira. Uhum. Olha só, Ailton Krenak, Davi Kopenawa, né, outros autores estão colocando, né, o pensamento indígena num patamar, assim, digamos, mais no mercado e numa discussão sobre o Brasil. Tu tem visto isso? Como é que isso está acontecendo? E já engatando no seguinte, na questão da valorização desse pensamento, a valorização, como tu já falou, todos esses elementos tão positivos, né, de relação com a natureza, a relação com o corpo, a relação consigo mesmo, a relação com a ancestralidade, a relação né, com as origens, ou seja, tudo que, né, na verdade, são respostas necessárias para um mundo decadente, né, ocidental. Mas como é que isso se traduz do ponto de vista da valorização, né, desse pensamento e da literatura indígena? E nesse sentido, já engatando com, né, a tua candidatura, né, à Academia Brasileira de Letras, que aconteceu recentemente, eu queria que tu comentasse um pouco como é que o Brasil está ou não está, né, valorizando, né, o pensamento e a literatura indígena. Ó, eu vou cometer um delito aqui, sabe? Eu diria assim que do ponto de vista mediático, né, se o Ailton tivesse se candidatado à Academia Brasileira de Letras, ele talvez fosse muito mais bem sucedido que eu, Hum. porque justamente ele surge como um grande pensador, um grande produtor de conhecimento, de conteúdo, né? Hoje a gente fala assim. Ele surge exatamente como aquilo que ele é, um cara genial no pensamento, alguém que consegue elaborar as coisas, né? E isso deu a ele justamente o status que ele merece, né? Que é importante que ele tenha e tudo mais. Nesse sentido, ele está muito mais presente na mídia por conta disso do que um educador como eu que resolveu, né, fazer uma vida na educação e, portanto, tem toda uma outra trajetória e que leva Uhum. tempo, como na educação, né? A escola para mudar ela leva um século. Também o reconhecimento para um escritor de literatura infantil e juvenil também leva mais tempo, nesse Uhum. sentido de
de emplacar numa sociedade que é muito mais mediática. Eu sou super conhecido, eu sou super requisitado, eu tenho, sei lá, já vendi mais de 5 milhões de livros e tudo mais, mas eu não sou um cara da mídia, né? Eu sou um cara ali do pé no chão, né? Da escola, estou ali na formação de crianças, estou ali trabalhando com professores. A mídia não dá essa visibilidade, de fato, para um autor de literatura infantil, a não ser depois, claro, que ele se torna assim, um sujeito um pouco mais conhecido, né? No meu caso, obviamente, já tenho esse espaço na mídia também, mas eu vejo assim que pessoas como Ailton, como Davi, que são, na verdade, grandes oradores, mais do que Uhum. grandes escritores, né? Uhum. E escritor no sentido da palavra, assim, de pegar e produzir material. Você sabe que parte dos livros que o Ailton fez, na verdade, são gravações, são vídeos Uhum. que mesas redondas que ele participou e que foram juntando ali as falas deles, que são sempre muito contundentes, são super maravilhosas e valeram todo esse esforço que a Companhia das Letras, no caso, fez para poder juntar tudo Uhum. isso e transformar nesse fenômeno, né, de literatura que se tornou nos últimos anos. Maravilhoso tudo isso. Mas eles são, sobretudo, os grandes narradores, grandes Sim. faladores. Davi Copenaua eu posso dizer que é uma verdadeira divindade, assim, no Uhum. sentido, né, de que quando ele fala, a palavra ganha alma, né, naquilo que ele fala. Perfeitamente. Então, eu vejo assim, o meu trabalho nos últimos 30 anos, completei 25 anos de escritor este ano, né, de 21. O meu trabalho é um trabalho mesmo de formiguinha. Aliás, a propósito, Munduruku quer dizer formigas guerreiras, né? Ah, É um trabalho de uhum. formiga. Ou seja, é um trabalho de Mais de construção. 60 livros já, né, publicados, né? Mais Nesse de trabalho de 60, formiguinha. 56 no mercado, assim. Mas mais de Uhum. 60 já tem, sim. No trabalho de formiguinha. Então, esse trabalho ele é menos visível, embora ele seja Uhum. muito mais permanente. Eu diria que vai permanecer muito mais o tipo de trabalho que eu faço do que a própria literatura do Ailton ou do Davi. Eles vão ser uma referência eterna, provavelmente, mas a influência deles tem um tempo também, porque é um tempo de produto. É um tempo de Uhum. produto. O que eles fizeram foi um produto. O Davi, hoje em dia, até nem é mais tão badalado como era quando ele lançou o livro, que, aliás, lançou fora do Brasil e depois veio para o Brasil, né, e que aqui veio fazer o sucesso. Como eu disse, absolutamente rico, né, e original. A propósito, eu costumo dizer, Jeff, que o que há de mais criativo hoje no Brasil é a literatura indígena, né, Uhum. em termos de escrita, não desprezando, obviamente, a produção dos outros, mas o que há de mais original, no sentido de que Uhum. o que está apresentando uma novidade é a escrita indígena. A mesma escrita indígena feita para adultos, que é menos conhecida, né? Uhum. Tem muitos autores indígenas que escrevem estilos literários diferentes e que são muito bons, né? E que são muito originários, muito originais, mas que têm pouca repercussão na sociedade também. Uhum. Então, nesse sentido, essa literatura ela se estabelece, digamos, como num lugar que é muito mais a ver com a escola, com a educação, com a Claro. formação de professores e tal, do que provavelmente com essa literatura dita literatura adulta, sabe? Eu sou Uhum. apaixonado por essa trajetória que a nossa literatura tem feito. Uhum. Maravilha. Olha só, nós estamos indo para o final, e o nosso teto aqui é às 8 da noite. Eu não sei se tu tem aí uma historinha muito, muito sintética para nos contar de todas esse universo todo de histórias que tu já contou, para nos brindar aqui no final do nosso papo Escritas Ninja. O que que tu acha, Daniel? Eu posso me arriscar aqui e contar uma história bem rapidinha, que é a história do povo Nandiquara, que se chama A Pele Nova da Mulher Velha.
e que diz o seguinte, é uma história sobre mudança de estação, né? Mudança do tempo, assim. E que conta que havia uma velha, muito velha, que tinha mais de 100 anos, 150 anos e tal, e que ela ficava muito frustrada porque não podia mais namorar, ela não tinha, né? Porque, afinal de contas, ninguém olhava para ela e tal, e tal. E ela queria fazer uma mudança nela, só que ela não tinha ninguém para ajudá-la. Até que um dia foi aparecer um rapazinho na casa dela para uma visita e ela ofereceu para ele assim, alguns agrados para que ele pudesse trazer material da floresta e com isso ela pudesse fazer uma espécie de encantamento, né? E Uhum. ela quando o rapaz trouxe tudo isso e tal, ela construiu para ela mesma uma roupa nova. Essa roupa nova, quando ela colocava, ela se transformava numa linda moça, uma jovenzinha, bonitona e tudo mais, né? E, e aí ela tirava a roupa de velha dela e colocava essa roupa nova, e aí voltava a namorar. E ela ficava toda uma vontade muito grande de poder ter novos namorados. Tal. E aí um dia, essa mocinha é, resolveu, né, resolveu ir tomar um banho e tirou a pele dela, né, da mocinha, e colocou numa, num galho de árvore lá, enquanto ela mergulhava, ali a velhinha, né, mergulhava no rio. Tal, aí passou um grupo de jovens, de meninos, assim, aqueles meninos bem arretados mesmo, bem encrenqueiros, tal, ouvindo aquilo lá, acharam que era um bicho, começaram a flechar na pele e foram acertando. Aí a mulher, quando viu aquilo lá, né, ela ficou, puxa, o que vocês fizeram, não sei o que, destruíram a minha roupa, ali aquilo não é um bicho, é a roupa que eu uso e tudo mais, e ficou tão enfurecida com os meninos que os transformou em vários bichos. E foi assim, aquela história, né, de encantamento. E eles Uhum. viraram pássaros, viraram animais da terra e tudo mais. E aí ela, quando foi lá e foi pegar a roupa, ela viu que a roupa estava toda estragada. Ela pôs a roupa e, ao colocar a roupa, ela imediatamente morreu. Ela deitou e morreu ali. Os outros animais passavam e tal, viam aquilo e fugiam dela. Somente uma, que foi a cobra, né, chegou perto dela e resolveu ficar vigiando, ali vigiar o corpo dela. Tá? E criou-se entre a cobra e a mulher um grande encantamento, de modo que a mulher, o universo, ficando muito satisfeito com isso, resolveu premiar a cobra com uma mudança de pele a cada nova estação, né, mudando a pele, e com isso ela vai se renovando e vivendo para sempre. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Que maravilha! Olha, essa e tantas, né, nesses mais de 60 livros do Daniel Munduruku. Olha, a gente aprendeu muito hoje aqui sobre, né, a tua trajetória, sobre literatura indígena, e é para isso que a gente está aqui, nós do Papo Escritas Ninja. Então é o seguinte, pessoal, sigam lá a nossa página, aqui o nosso Instagram, o @Escritas Ninja, e fique por dentro, nós temos muita coisa bacana acontecendo por lá, né? E o Papo Escritas Ninja tem um apoio da plataforma de escrita criativa Quadro Amarelo, também se vocês quiserem conhecer. Querido Daniel Munduruku, muito obrigado. Vamos conversar mais e, de preferência, presencialmente, né, como já aconteceu em tantos outros momentos, né? Queria só agradecer, viu, a tua presença aqui. Gratidão, Jeff. Obrigado pelo convite. Um abraço. Também a turma aí me siga no Instagram, @Daniel Munduruku Oficial. E estamos juntos. Esse papo não tem começo, meio e fim. É para sempre. É circular. Maravilha, circular. Então tá, até quinta que vem, nosso Papo Escritas Ninja. Valeu!